Deus é nosso escape. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Em nenhum lugar a Bíblia ensina que os cristãos são isentos de tribulações e dos desastres naturais que sobrevêm ao mundo. Este mundo é um vale de lágrimas, são provações e tentações. São tão fortes que muitas vezes nós pensamos em desistir de continuar seguindo ao Senhor Jesus Cristo. O versículo qual eu li relata que Deus é quem fornece um caminho de fuga, escape de qualquer tentação que um homem enfrentará. A Bíblia afirma em muitas passagens que Deus é fiel. Deus é fiel até nas nossas infidelidades. Ai de nós se Deus não fosse assim. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 24, Paulo diz: fiel é o que os chama, o qual também o fará. Deus é fiel em cumprir suas promessas, em executar seus propósitos, em observar suas alianças. O caráter de Deus não lhe permite ser infiel em nenhuma situação. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Se somos infiel, ele permanece fiel. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Nós somos volúveis, mas ele é confiável. Sempre poderá ser encontrado no mesmo lugar. A fidelidade, dentre os muitos atributos de Deus, faz parte do seu caráter. Isaías 49, versículo 7. Sua fidelidade está unida de forma inseparável aos seus outros atributos, tais como amor, santidade, onisciência, onipresença, onipotência, bondade. Isso significa que ele é fiel porque ama e ama porque é fiel. Isso significa que ele é fiel com justiça e é justo porque é fiel. Isso significa que ele é fiel porque conhece todas as coisas e sabe que nós somos, tendo a si mesmo escolhido nos amar. Isso significa que ele é fiel porque nunca nos abandona. Sua presença está em todo lugar. Isso significa que ele é fiel porque sempre pode nos socorrer. Nada há que ele não possa resolver. Isso significa que ele é fiel porque é bondoso. Nenhum dos atos tem qualquer resquício de maldade ou perversidade. Sua fidelidade é incomparável. Salmo 89, 8. É infalível, é infinita, é eterna. Não há como Deus deixar de ser fiel, pois significaria negar a sua própria natureza. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. A graça de Deus não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. A graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que em nós habita e a intercessão celestial de Cristo proporcionam poder suficiente para a guerra do crente contra o pecado, contra as hostes espirituais da maldade. A um dizer que Deus dá frio conforme cobertor, o texto está dizendo que Deus não permite que sejamos tentados além da nossa força. Deus sabe até onde podemos chegar. Deus sabe até quanto suportamos. Talvez estejamos enfrentando situações difíceis nos negócios, nas finanças de um modo geral, na saúde, nas emoções, situações diante das quais estamos sentindo que não aguentamos, que não suportamos mais, mas Deus conhece o nosso limite. A graça de Deus não permite que você caia, ela sustenta você, ela lhe traz a vitória. Deus conhece nossos limites. Deus jamais iria nos pedir que nós carregássemos um peso se Ele sabe que nós não vamos conseguir. Podemos suportar toda a tentação e escapar se realmente desejarmos, se realmente quisermos.
quisermos. Mas na maioria das vezes, o primeiro caminho que a gente acha é murmurar, dizer que a culpa é de Deus e abandoná-lo. Temos que estar na dependência da fidelidade e do poder de Deus. A graça concedida é como uma anestesia aplicada em nosso corpo. A dor do sofrimento está ali, mas não sentimos porque a graça anestésica nos sustenta. Deus é fiel nas suas promessas. Quando olhamos para a ação biográfica de Paulo, de nos dar água na boca. Paulo tinha as características que todo pregador desejaria ter. Paulo era um vaso escolhido, um recipiente, um reservatório do Espírito Santo, cheio da unção, qualificado, com os lombos cingidos, adestrado e capacitado. A oração de Paulo era como um talão de cheque assinado por Deus. Quando Paulo orava, Deus bradava. Mas houve um momento na vida de Paulo que ele diz: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne." 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Que espinho terá sido esse? Terá sido alguém da família que o tivesse abandonado? Terá sido um sofrimento de natureza psíquica, inquietação pelas igrejas sempre tão cheias de problemas? Terá sido um remorso pelo seu passado de terrível perseguição, especialmente pela sua participação no martírio de Estevão? Terá sido uma doença física, epiléptica, enxaqueca crônica, oftalmia? A verdade é que ninguém sabe que espinho terá sido esse. Tudo quanto se diga será mera especulação. Há provações passageiras e provações que vêm para ficar, e se ficam, precisam ser curtidas em câmara lenta, isto é, suportadas pacientemente. Essas provações fazem parte da nossa preparação necessária para o céu. Quais são os espinhos? As provações que mais nos afetam. Às vezes, um casamento infeliz, uma família mal ajustada, filhos que dão o que chorar, um amor contrariado, uma desilusão, um empreendimento mal sucedido, um objetivo malogrado, uma aspiração insatisfeita, uma doença incurável, um defeito físico, um troféu perdido, uma saudade amarga, um passado que marcou para o resto da vida, um lar feito. São muitos espinhos que nos ferem sem parar, mas o que nos alegra é a certeza da presença divina para dividir conosco o peso da nossa desgraça, o sofrimento do nosso espinho. Está alguém nessa hora sofrendo algum espinho, alguma provação, alguma desgraça? Lembre-se que o mesmo Deus que esteve com Paulo, os 3 hebreus na fornalha, promete estar com você também. Confie nele. Paulo diz: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastassem de mim. 2 Coríntios 12, 8. Está dizendo basicamente: busquei com diligência o Senhor de todo o coração. E Deus não se preocupou em explicar coisa alguma, Paulo, e não concedeu o pedido de um fim para seu sofrimento. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Paulo? O Senhor disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Esta foi a resposta de Deus ao apóstolo Paulo quando ele orou intensamente para que ele fosse retirar o espinho da carne. Deus não lhe retirou o espinho, mas lhe deu a sua graça para suportá-lo. Você provavelmente deve ter o seu espinho na carne e também tem clamado ao Pai para que ele seja retirado. Deus permitiu o espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Assim, em vez de um Paulo São, tivemos um São Paulo. Se você tem orado e a sua dor não tem passado, aceite-a como permissão de Deus para o seu benefício espiritual e conte com a sua graça. A minha graça te basta, diz o Senhor, para que sinta a tua fraqueza e recorra ao meu poder. A minha graça te basta para te fortalecer o ânimo, firmar os pés, a fim de que não desanimes nem tropeces no caminho. A minha graça te basta para te fortificar a fé e fazer de ti um filho à altura do meu nome. A minha graça te basta para creres que todo esse sofrimento será transformado em bem-aventurança e vitória por toda a eternidade, porque a minha graça é melhor do que a vida. Salmo 60
63:3. A graça é a presença e favor de Deus em nossa vida. A graça é uma força, um poder celestial outorgado àqueles que invocam a Deus. Quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. A graça não desiste. A graça é eterna. A graça não é merecida. A graça é uma qualidade divina. A graça é soberana. A graça é santa. A graça nos põe a trabalhar. A graça pela fé nos faz estar firmes. A graça nos permite aproximarmos de Deus com firmeza. A graça vence o pecado. Sabemos que o livramento de Deus proverá livramento. A Bíblia registra muitos exemplos de casos em que Deus tomou a frente e concedeu grandes livramentos a seus filhos. Temos exemplo de Josafá. Diante da ameaça do inimigo, Josafá e todo o povo de Judá foram pedir socorro ao Senhor. No meio da congregação veio a mensagem divina a Josafá através de um simples servo de Deus e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Não foi Josafá e nem seu exército que destruiu o inimigo, foi o próprio Senhor. Quando estamos dentro da vontade de Deus, é Ele quem batalha as nossas guerras. A igreja enfrentará inimigos que vão atacá-la de fora e de dentro, mas as portas do inferno não prevalecerão. O Senhor dos exércitos está conosco. Quando o rei da Síria enviou para Dotã, lugar onde estava o profeta Eliseu, cavalos, carros e fortes tropas cercaram a cidade. O moço de Eliseu se levantou cedo e exclamou ao Senhor, exclamou a Eliseu, porque ele viu aquela multidão, viu aquele exército do rei da Síria. Mas naquele momento difícil, o profeta estava tranquilo e confiante, e respondeu ele, conversando com o moço. Eliseu disse: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com ele. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abra os olhos de Geazi, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do morto, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Precisamos orar a Deus, precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja os cavalos de fogo e os carros de fogo que estão ao nosso redor, porque é a promessa de Deus. Não precisamos temer o inimigo que se levantar contra nós. O Senhor pelejará por nós. Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. O Senhor disse a Jeremias: e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, que eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1:19. Disse o Senhor ao profeta Isaías: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada, perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Isaías 41:11. Isaías 12:13. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Isaías 41:11, 12, 13. Nosso Deus é Deus provedor. Ele está sempre suprindo, livrando, provendo. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar e nos dar o escape. Precisamos confiar em Deus. Precisamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Muitas vezes, diante do problema, a primeira atitude que nós tomamos é murmurar. Depois de murmurar, por não vermos a solução, por não conseguirmos compreender que aquele problema foi criado por nós, aí abandonamos ao Senhor, tornando a situação difícil. Porque quando o homem abandona o Senhor não obriga o homem a ficar com ele. E o Senhor diz: buscar-me enquanto podeis me encontrar. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.